Bom dia, meu irmão, bom dia, meu amigo. Hoje, 25 de maio, e nós estamos aqui mais uma vez. Antes de tudo, eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que nós ainda estamos no isolamento por conta da Covid-19, mas estamos bem, graças a Deus. Sintomas leves, sintomas esses que estão aos poucos indo embora. E logo, logo a gente vai estar na ativa, se assim Deus nos permitir. Ok, vamos lá. Falar sobre relacionamento familiar. Meu amigo, meu irmão, Deus criou duas instituições e essas instituições são sagradas, são divinas. Deus cria primeiro a família e anos depois ele cria a igreja. E um é para viver unido com o outro, tanto a igreja com a família como a família e a igreja. Ambos devem formar o corpo de Cristo. E Deus ele estabeleceu a ordem na primeira família ali no Éden. Ele chamou Adão: Adão, você é o cabeça, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. De maneira que ele instruiu a Adão e chamou também Eva e disse: Eva, você estará auxiliando ao seu marido, a Adão. Faça tudo direitinho, conforme ele orientar, né? E de maneira que, meu irmão, que a família, a gente pode observar que é um projeto de Deus. Ele foi o seu criador e nós temos a obrigação, isso mesmo, obrigação de cooperar com Deus na preservação da família. Pastor, mas como fazer isso? Eu gostaria, meu amigo, meu irmão, de deixar nessa reflexão de hoje 3 termos para uma família abençoada por Deus. E você cumprindo esses termos, certamente você está cooperando com o projeto de Deus e com a vida saudável da sua família. E o primeira lição: construir uma família estruturada na palavra de Deus. Construir uma família estruturada dentro da palavra de Deus. Interessante, meu irmão, meu amigo, que lá atrás Moisés, escrevendo um dos seus livros, mais precisamente Deuteronômio, no capítulo 6, se não me falha a memória, o verso 8, diz o seguinte: essas palavras que hoje coloco no seu coração é para que você ensine os seus filhos, de dia, de noite, ao se levantar, ao andar, ou seja, continuamente. Devemos, primeiramente, aprender a ter ela no nosso coração. Segundo, ensinar aos nossos filhos. Isso é criar a família dentro de uma estrutura bíblica, dentro de uma estrutura da palavra de Deus. Nós precisamos criar nossas famílias estruturadas na palavra de Deus. Assim como a sociedade, a igreja em particular recebe a influência direta exercida pela família. Uma igreja forte, meu irmão, meu amigo, é aquela que tem a sua base fortalecida na família, que conhece a palavra de Deus e vive os seus princípios.
Não basta conhecer, tem que viver os princípios bíblicos. Há muitas famílias que até conhecem, sabem, já frequentaram a igreja por algum tempo, mas hoje estão desestruturadas. Nós precisamos não só conhecer, mas viver a palavra de Deus. Como cristão e povo de Deus, meu irmão, temos uma grande responsabilidade e, mais do que isso, temos uma missão a cumprir nessa terra. Não somente pregar o evangelho de Cristo, mas também construir uma família estruturada na palavra do Senhor. E eu gostaria de deixar para você aqui uma pergunta. Na sua opinião, e aqui é a opinião, tá bom? Qual a maior dificuldade para se construir nossas famílias dentro da palavra de Deus? Responda para você mesmo. A segunda lição, meu irmão, meu amigo, é orar e interceder pela família. Mas não é só orar uma vez, duas vezes, é orar continuamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, orai continuamente, e orar pela sua família, interceder pela sua família. Jó é um exemplo de intercessão familiar. A palavra de Deus diz que Jó acordava de madrugada para orar pelos seus filhos. E até para pedir desculpa, pedir perdão pelos pecados dos filhos, até mesmo aqueles pecados que os filhos haviam cometido de maneira inconsciente. Jó, ele pedia perdão por esses pecados. Perdão, irmão. Perdão, amigo. Jó, ele orava pela sua família. Não desista de ver todos os membros da sua família rendidos aos pés de Cristo. Mas para isso, você precisa estar orando continuamente pela sua família. Em Atos 16:31 está escrito que se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então tome posse dessa promessa, meu irmão, meu amigo, e nunca cesse de orar pela sua família. E eu deixo aqui uma pergunta para você. Em sua opinião, opinião novamente, tá bom? Nos dias em que vivemos, o que mais tem causado a desintegração da família? Responda também para você mesmo. E a terceira lição, meu amigo, meu irmão, é ter um bom relacionamento entre os membros da família. Assim como o nosso relacionamento com o Pai Celestial nos leva a usufruir das suas maravilhosas bênçãos, o bom relacionamento dentro da família é a grande força e segredo para edificar o lar. O bom convívio familiar se dá pelo contato efetivo, não apenas pelo laço de sangue que une as pessoas numa mesma casa. Conviver em família, meu irmão, meu amigo, significa ter de aceitar as diferenças. Aceitar os pensamentos, aprender a conviver uns com os outros, aprender a conviver com os defeitos dos outros, mesmo porque todos nós temos defeito. Não há ninguém que seja perfeito. Gostaria de deixar aqui mais uma pergunta. Quais as virtudes que contribuem para o bom relacionamento da família? Responda para você mesmo. E eu vou concluir dizendo que Deus, através da sua palavra, nos deixa bem claro como viver em família. Sua vontade é ver toda a família edificada, estruturada e sendo um canal de bênção para a igreja e para toda a sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos inspire dentro
da sua palavra.